nossa igreja nós tivemos um casal de seminaristas que ficaram 2 anos lá no nosso seminário, irmão do pastor Mércia e seu esposo, pastor Jader. Eles fizeram 1 ano aqui no seminário e depois foram para São Paulo e terminaram o curso deles lá no seminário, que na ocasião eu era diretor, além de pastorear, dirigia aquele seminário. E aí eu ouvi falar da cidade, mas até esse final de semana não a conhecia. E foi bom estar aqui, e tem sido bom o tempo aqui com os irmãos, tempo de comunhão, ouvir algumas de suas histórias. E também queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Márcio e da sua família. Nos receberam com muito carinho, desde sexta-feira, tem cuidado da gente, foi nos buscar lá em Londrina, ainda vou dar esse trabalho para ele, vai ter que me levar lá. Cuidou muito bem da gente. Hoje eu ainda brincava, nós não saímos em volta da mesa. A gente só saiu em volta da mesa na hora que era para dormir. E nós louvamos ao Senhor pela vida do seu pastor. Cuidem bem dele, da sua família, um homem de Deus, um servo de Deus, que continua crescendo e aprendendo como o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que os irmãos são muito abençoados em tê-lo aqui, podendo servi-lo no pastorado. Quero louvar ao Senhor por isso, então, e queria orar mais uma vez. Mesmo sentado, curva a sua cabeça, e vamos mais uma vez orar e falar com o Senhor. Senhor Deus, quando o Senhor pensou nesse final de semana, o Senhor tinha propósitos claros estabelecidos para essa igreja. O Senhor tinha lições que o Senhor pretendia ensinar para esses irmãos. E na sua sabedoria e na sua soberania, o Senhor me trouxe até aqui. Durante esses meses que orava por esse momento, o Senhor foi me dando os textos e as mensagens, mesmo sem conhecer a igreja. E eu creio que o Senhor já sabia o que nós precisávamos nesse final de semana. Possamos, ao terminar esse domingo, termos a certeza de que a palavra do Senhor e não minha. Eu aqui sou apenas um servo do Senhor. Nós possamos ter em mente que o Senhor quer continuar usando essa igreja para a glória do Teu nome nessa cidade. Se Cristo não vier nos próximos anos, o Senhor quer continuar salvando almas nessa cidade. O Senhor quer que o Seu nome continue sendo pregado neste lugar. E por isso, mais uma vez, ao nos depararmos com a Sua palavra, colocamos os nossos corações, as nossas mentes diante do Senhor, pedindo que fale conosco, pedindo que o Teu Espírito sonde os nossos corações, as nossas mentes, as nossas intenções, e nos quebrante diante da Tua palavra, para nos restaurar, para nos salvar, para operar em nós a obra que o Senhor pretende. Por tudo isso oramos no nome de Jesus. Amém. O tema de nossas conferências qual é mesmo? A relevância da igreja. A relevância da igreja na cidade. Em sua cidade. A relevância da Igreja Batista Regular Maranata na cidade de Marilândia do Sul, no Paraná. Durante esses dias temos visto alguns sinais marcantes que apontam para a relevância da igreja. Há muitos sinais que a Bíblia nos traz como sinais espirituais que tornam uma igreja relevante para a sua cidade. E como eu só poderia mencionar 3. Então, ontem à noite nós vimos que o primeiro sinal marcante de uma igreja relevante é o amor. Em João 13,34, Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto, em amar como Cristo ama, seremos conhecidos como seus discípulos. Essa cidade saberá que Jesus existe e que a ama por meio das nossas vidas, pela forma como nós amamos. O segundo sinal marcante de uma igreja relevante é a vida em Jesus. Hoje pela manhã nós olhamos em Apocalipse 3, uma das 7 cartas que Jesus escreve àquelas igrejas da Ásia, cidade de Sardes. Uma igreja forte, uma igreja ativa, uma igreja trabalhadora,
mas uma igreja que, por ser muito ativa e trabalhadora, estava achando que era boa por causa das coisas que fazia. E Jesus então a repreende. Jesus mostra que a sua visão estava enganada, estava distorcida, e ele ensina que uma igreja relevante é uma igreja que tem a vida em Jesus, centralizada em Jesus. Não é uma vida centralizada em atividades. Não é uma vida centralizada simplesmente em obras realizadas. Mas é uma igreja centralizada em Jesus. Uma igreja vivendo a vida de Cristo. Como Paulo diz em Gálatas 2, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Uma igreja que faz diferença onde ela está. Uma igreja que ama como Cristo ama. É uma igreja que vive a vida de Cristo. Eu quero então olhar para o terceiro sinal que marca a relevância de uma igreja na sua cidade. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 8. Durante esses dias, ontem e hoje, nós temos olhado para a teologia bíblica do apóstolo João. O que o apóstolo João pensa a respeito da igreja? Como que ele mostrou o ensinamento de Jesus para ensinar a igreja a viver a vida de Cristo? Nós olhamos para o Evangelho ontem, hoje de manhã para o livro de Apocalipse e voltamos para o Evangelho. O Evangelho de João é um evangelho muito interessante de ser estudado. 92% do conteúdo do Evangelho de João não aparece nos outros 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas contam as histórias e repetem essas histórias, cada um apresentando um pouco de quem Jesus é. Só para a gente ter uma ideia, o Evangelho de Marcos tem apenas 15 versículos exclusivos. Todos os outros, ou nós encontramos no Evangelho de Mateus ou no Evangelho de Lucas. Mas quando estudamos o Evangelho de João, João vai nos contar a história de Jesus. E ele vai escrever esse Evangelho décadas depois dos 3 primeiros Evangelhos terem sido escritos. Ele vai escrever esse Evangelho no final do 1º século. Jerusalém já tinha sido destruída. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro já tinham morrido. Ele estava preso agora, velhinho, e era responsável pelas igrejas ali na Ásia. Há apenas 7 milagres relatados no Evangelho de João realizados por Jesus. Que nem são chamados de milagres, mas são chamados de sinais. No capítulo 20, no versículo 30, João diz que estes milagres, estes sinais que foram contados aqui, foram contados para mostrar e provar que Jesus Cristo é Deus, o Messias de Israel. O Evangelho de João tem um propósito muito claro, muito objetivo nesse sentido. E o apóstolo, numa época em que a igreja já estava começando a viver a sua segunda geração de salvos, porque a primeira já tinha morrido, ele continuava enfatizando a necessidade de terem uma vida centralizada em Jesus. E no capítulo 8, ele nos conta sobre uma situação que Jesus teve que tratar a respeito do pecado de alguém. E nós lemos assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Jesus estava vivendo no meio do povo, ou seja, Jesus estava mostrando a sua relevância na cidade. Lá na cidade, ele pela manhã ia lá para o lugar principal onde o povo se reunia, e lá no meio do povo Jesus ensinava. Ensinava o quê? Ensinava o Antigo Testamento. Todas as profecias acerca do Messias. Verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei,
nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse texto tem sido tratado pela igreja com muita dificuldade. Porque a igreja diz: se nós fizermos como Jesus, então as pessoas vão viver pecando. Se nós não fizermos como Jesus, então nós vamos ser como os fariseus e escribas. O que nós temos que fazer diante disso? Precisamos entender o que o texto diz. Primeiro, o texto diz que Jesus estava ensinando o povo, assentado lá na cidade, em frente ao templo, e os escribas e fariseus trouxeram aquela mulher para tentar Jesus, para usar aquela mulher contra Jesus. Os escribas eram os estudiosos, aqueles homens que ensinavam a lei de Moisés. Mas nessa ocasião, por causa da religião judaica que havia sido formada 100 anos antes de Jesus, esses homens não estavam ensinando de verdade as leis de Moisés escritas no Pentateuco. Depois do último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, naquele período de 400 anos em que Deus não fala com o povo, os judeus começaram a escrever uma série de estudos e interpretações sobre o Antigo Testamento e sobre a lei de Moisés. Eles pegavam as suas Bíblias, para a gente entender de uma maneira mais próxima, e em volta do texto escrito eles iam colocando interpretações do texto. E fizeram isso em todo o Antigo Testamento. Mas com o tempo, as interpretações que eles estavam dando acerca do Antigo Testamento tornaram-se mais importantes para eles do que o próprio texto que Deus inspirou. E hoje nós temos acesso a esse material, muitas dessas cópias foram preservadas. E eles então usavam as suas interpretações para dizer como o judeu devia viver. Jesus lida com isso várias vezes. E por causa da interpretação errada que eles tinham da Bíblia, nesse momento eles vêm até Jesus tentando contra ele e assumiram a função de um advogado moralista contra Jesus. Jesus tem que fazer aquilo que nós estamos dizendo, senão nós vamos acusá-lo de ser contrário à lei. Os próprios fariseus era uma religião dentro do judaísmo que surgiu nesse período. Eles surgiram dentro daquela comunidade que se formou lá em Qumran, perto do Mar Morto, que agora, há alguns anos atrás, foram encontrados uma série de rolos escritos de cópias do livro de Isaías. Ou seja, esses homens não estavam preocupados com a palavra de Deus. Eles queriam simplesmente atacar Jesus. O texto nos diz que a mulher foi pega em adultério. E o adultério não é um pecado cometido sozinho. E por que eles chegaram trazendo somente a mulher? Cadê o homem?
tinha alguma coisa errada. Ou quando chegaram, o homem correu e só conseguiram pegar a mulher, não parece indicar isso. Mas o que o texto indica é que aqueles homens estavam naquela acusação contra Jesus, trazendo todo o seu machismo. Isso era um problema deliberado. Em Deuteronômio 22, versículos 23 e 24, a lei prescrevia de que quando alguém fosse pego em adultério, tanto mulher como homem, a punição era a pena de morte por apedrejamento. Por isso, quando o rei Davi comete adultério e ora ao Senhor, ele pede para Deus poupar a sua vida. Porque o seu adultério era passível de morte. No caso de Davi era pior. Porque Davi adulterou e assassinou. Ele assassinou Urias. E o assassinato também prescrevia pena de morte. Aqueles homens trazem essa mulher. Em um desses textos de interpretação do Antigo Testamento, chamado Mishnah, no capítulo 7, no versículo 14, no versículo 4, ainda diz que a mulher casada pega em adultério, ela seria morta por apedrejamento enquanto estivesse sendo estrangulada. Se o apedrejamento já era suficiente, eles ainda criaram outras coisas. Agora, quando João nos conta isso, ele nos mostra que esses homens estavam fazendo isso como uma armadilha para pegar Jesus. Alguns estudiosos da cultura na Palestina do primeiro século questionam se nos dias de Jesus essa era de fato uma prática comum, principalmente em áreas urbanas como era Jerusalém. Mas o apóstolo João sugere isso ao afirmar que as autoridades não estavam interessadas nos méritos do adultério, no que Deus pensa sobre o assunto, mas queriam simplesmente aplicar uma justiça do seu jeito. Se Jesus rejeitasse a lei de Moisés, a sua credibilidade seria instantaneamente minada. Ao passo que se ele mantivesse a lei, ele estaria apoiando uma atitude que era largamente impopular, como uma interpretação errada de como as Escrituras falavam daquele assunto. Ele infligiria regras de qualquer maneira. Diante daquelas palavras, depois de Jesus ouvir tudo aquilo, ele simplesmente diz para aquelas pessoas: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus não nega o que a lei de Moisés dizia a respeito de adultério. Mas ele estabelece que os pecados cometidos por aqueles homens de hipocrisia, de interpretação errada das Escrituras, de incredulidade, eram tão graves quanto o adultério da mulher. Em outras palavras, Jesus está dizendo: para Deus não há diferença entre pecadão e pecadinho, porque tudo é pecado. E aqueles homens que chegaram, como nós dizemos, por cima da carne seca, se considerando superiores àquela mulher, Jesus coloca todo mundo no mesmo degrau, no mesmo patamar, no mesmo nível. O dito de Jesus sobre atirar a pedra não significa que as autoridades deveriam ser modelo de perfeição sem pecado, mas de que o pecado que eles estavam cometendo aos olhos de Deus era tão grave quanto o daquela mulher. Jesus também estava dizendo sobre atirar a pedra, não significando que eles deveriam estar livres de um desejo ardente por lidar com aquilo, mas de que deveriam desejar tratar dos seus próprios pecados, porque aqueles homens estavam negando a Deus quando rejeitavam a Jesus, porque Jesus é Deus. Quando Jesus diz: se ninguém de vocês tem pecado, seja o primeiro que atire a pedra,
O texto diz que acusados pela própria consciência. Uma consciência que era cauterizada. Uma consciência que era endurecida. Naquele momento foi confrontada pelo Senhor Deus. E aqueles homens, do mais velho ao mais moço, saiu calado. Eles vieram para envergonhar Jesus e saíram envergonhados. Eles vieram para acusar Jesus e saíram acusados. E aí os legalistas olham para isso e vão dizer assim: mas Jesus está sendo conivente com o pecado daquela mulher, afinal de contas ela adulterou. Jesus não vai fazer nada sobre isso. O texto continua. E o texto diz que então, quando Jesus levanta os olhos e não gaste tempo tentando descobrir o que Jesus escreveu na terra. Tem gente tentando escrever, provar o que Jesus... Tem gente que vai dizer assim: Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens na terra. Mentira. A Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, nós não podemos dizer o que a Bíblia não diz. Não há nenhum lugar na Bíblia que seja dito o que Jesus escreveu no chão. Então por que João conta isso para nós? Só para dizer que Jesus Cristo joga para aqueles homens a decisão do que eles tinham que fazer e fica ali escrevendo no chão enquanto eles tomam a sua decisão. Não é relevante para o que o texto bíblico diz o que Jesus escreveu no chão. Sabe por que não é relevante? Porque a palavra de Deus é inspirada. Se Deus quisesse que nós soubéssemos a respeito do que Jesus escreveu naquela terra, Deus tinha nos dito aqui na palavra. Se Ele não disse, é porque a gente não precisa saber. O que a gente precisa saber, Ele contou. Fecha parênteses, vamos voltar para cá. Jesus termina de escrever e levanta a cabeça, verso 10, e quando ele levanta a cabeça só tem a mulher lá. Todos os acusadores, do mais velho ao mais moço, foi embora. E só agora Jesus vai falar com a mulher. Até esse momento Jesus não dirigiu a sua palavra para a mulher. Então ele volta o seu olhar para ela e diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém. E ela chama Jesus de Senhor. Essa palavra, no texto usado no Novo Testamento, é a mesma expressão que no Antigo Testamento se refere a Senhor como Deus. E provavelmente o que essa mulher está fazendo ao chamar Jesus de Senhor, ela está reconhecendo que Ele é de fato o Messias de Israel. E ela diz: ninguém, Deus. Ou seja, quando ela diz isso, ela sabe que Jesus seria o único que poderia aplicar a lei por causa do seu adultério. E Jesus então olha para ela e diz: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não deixa o pecado impune. Somente Jesus poderia olhar para aquela mulher e, sendo Deus, perdoá-la de seus pecados. E perdoá-la de seus pecados não significaria simplesmente deixar para lá. O significado da expressão vai e não peques mais é que Jesus tratou naquele momento. E o apóstolo João nos conta o resultado disso. Ele não vai continuar contando o que aconteceu com aquela mulher. A nossa grande dificuldade
dificuldade de entendermos a graça do Senhor Jesus Cristo e o perdão é que nós achamos que perdão, ele elimina tudo, mas não é verdade. O perdão não absolve a consequência do pecado. Se uma pessoa matar outra e se arrepender, Deus perdoa do seu assassinato, mas ela ainda assim terá que cumprir pena. Ela tem o perdão, mas o perdão não absolve das consequências. E nós confundimos muito isso quando falamos de perdão. Porque a gente acha que o perdão, ele tá bom, então deixa para lá e deixa para lá, mas se há consequências, essas consequências precisam ser tratadas. E apesar do texto não continuar contando o que aconteceu, essa expressão vai, não peques mais, deixa implícito que a vida daquela mulher precisou de tratamento, mas começou a partir do perdão que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ofereceu para aquela mulher. O perdão oferecido ali é aquele perdão que Cristo na cruz pagou por todos os pecados. Uma outra versão bíblica traduz essa afirmação de Jesus da seguinte maneira: abandone sua vida de pecado. Fala dá uma ordem para uma ação contínua. Jesus vai direto ao ponto, mesmo que a expressão quase retrate a mulher como uma prostituta habitual. Não dá para esticar o assunto, mas esse contexto de adultério para aquela cultura, e mesmo na cultura do Antigo Testamento, colocava uma mulher nessa condição. É o que o texto de Deuteronômio 22 menciona. É um texto muito importante para a vida de uma igreja. Para a vida de uma igreja que quer ser relevante na sua cidade. Porque uma igreja que quer ser relevante na sua cidade, ela precisa lidar com situações difíceis de prática de pecado na vida de pessoas o tempo inteiro. E se ela não estiver vivendo o amor que Cristo ama e a vida de Cristo, essa vai ser uma igreja como aqueles escribas e fariseus, que se coloca como juiz, superior aos outros, sem reconhecer a realidade do seu pecado. É a igreja de Sardes, que nós vimos hoje de manhã. Jesus nunca foi e nunca seria conivente com o pecado. Mas ele veio ao mundo para perdoar o pecador e restaurar a vida de todos, por mais difícil que seja o problema ou o pecado. Diante das explicações que esse texto nos traz, nós precisamos então entender que o sinal marcante de uma igreja relevante é a graça. Não tem como sermos relevantes na nossa cidade se não formos uma igreja que é graciosa na manifestação do seu amor. Graça é uma atitude de oferecer alguma coisa de grande valor a alguém que não a mereça. Graça é aquilo que possibilitou você e eu sermos resgatados da condenação eterna, sermos retirados do inferno. A Bíblia diz que Deus não manda ninguém para o inferno. Como assim, pastor? A Bíblia diz que todos já nascemos no inferno. Depois do pecado de Adão, Romanos 5, versículo 12, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa herdada e imputada. Deixa eu provar isso para vocês. Nós temos muitos pais aqui. Algum pai alguma vez ensinou alguma criança a desobedecer? Fazer manha? Impor a sua vontade? Eu quero isso. E uma criança com menos de 1 ano, ela não sabe falar. Mas ela sabe impor a sua vontade. Ela vai chorar, ela vai gritar. Porque ela quer e quer naquela hora. Ninguém nunca ensinou uma criança a fazer. Por que ela faz? Porque ela já nasceu
com a sua natureza pecaminosa, que inclina ela para ser uma adoradora de si mesma. Todos nascemos assim. Efésios 2, versículo 1 diz que nós todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O rei Davi, quando estava confessando o seu pecado, no Salmo 51, no versículo 5, ele diz: no pecado eu fui formado e na iniquidade me teceste. Eu nasci no pecado e na iniquidade, dizendo dessa natureza. Nós só cometemos pecado porque nós temos uma natureza que nos leva a pecar. Já está lá. Quando Cristo nos alcançou, só foi possível a nossa salvação porque Ele nos alcançou pela graça. Porque espiritualmente estávamos mortos, não tínhamos acesso a Deus. Nada do que fizéssemos nos levaria a Deus. Poderíamos ser bons religiosos, praticando obras das melhores possíveis, e isso ainda não nos levaria a Deus. Porque a salvação não vem pelas obras, mas pela graça de Deus. Deus nos alcançou quando cada um de nós estávamos exatamente como essa mulher, na prática do pecado. Talvez não cometendo alguns pecados dessa natureza, mas ainda assim pecadores condenados eternamente. E sabe o que Cristo fez conosco? Ele não nos atirou uma pedra, mas Ele disse: vai e não peques mais. Eu te perdoo. Você não merece, você nunca vai merecer, você nunca vai poder pagar por isso, mas na cruz eu paguei por todos os seus pecados. E na cruz foram canceladas todas as dívidas que vocês tinham contra Deus. Isso é graça. Deus te alcançou pela graça. Você pode ter nascido numa família bonitinha, de pessoas que são da igreja. Eu sou filho de pastor, minha esposa é filha de pastor. Aí você pensa nos meus filhos. Eles são filhos de pastor e netos de pastor. Meu tio avô é pastor. Os tios da Sheila, todos eles são pastores. E tanto ela quanto eu não fomos salvos por hereditariedade. Mas a nossa salvação foi individual. Deus nos amou e nos salvou, mesmo tendo nascido numa família cristã. Nós precisávamos reconhecer a graça do Senhor Jesus Cristo. E isso aconteceu. E isso acontece com pessoas que não nascem numa família assim. Queridos, se nós queremos ser uma igreja relevante, nós precisamos pensar como Cristo pensa e agir como Cristo age. Nós precisamos ter a percepção correta do tipo de pessoas que frequentam uma igreja. E as pessoas que frequentam a igreja são pessoas pecadoras, redimidas por Jesus Cristo, mas ainda pecadoras. A Bíblia nos ensina sobre 3 aspectos da nossa salvação: passado, presente e futuro. No aspecto passado, já fomos salvos da penalidade do pecado. É 3 P's, você guarda isso fácil. Já fomos salvos da penalidade do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No aspecto presente da nossa salvação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12: não reine, portanto, em vosso corpo mortal o pecado. Penalidade do pecado, presença do pecado. Mas o aspecto futuro da nossa salvação é que nós seremos salvos da presença do pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante: dada a palavra de ordem, tocado o som da trombeta, num momento, num piscar de olhos, o Senhor arrebatará a sua igreja. E o que era corruptível será revestido de incorruptibilidade. A natureza pecaminosa que nos leva a pecar será retirada de uma vez por todas de nós. Nosso encontro com Cristo lá. Significa que enquanto estivermos aqui aguardando Jesus vir nos buscar, nós estamos numa luta contra a prática do pecado. Se a graça nos alcançou
quando estávamos condenados, é essa mesma graça que tem que nos sustentar hoje. Nós não podemos depender da nossa salvação dizendo que é pela graça e agora achar que a vida cristã ela é sustentada pelas nossas obras ou pelos nossos esforços, porque ela continua dependendo da mesma graça, da mesma misericórdia, da mesma bondade, do mesmo amor de Deus para conosco. E quando nós pensamos na igreja, nós estamos falando de pessoas que são redimidas, salvas pelo Senhor Jesus Cristo, mas ainda pecadores. Tem como alvo glorificar a Deus e ser transformado à imagem de Jesus, mas esse é o processo. O que nós aprendemos com isso é que algumas atitudes comuns na igreja que precisam ser combatidas se a igreja quiser ser relevante. Olha que interessante, é muito comum nós encontrarmos alguém surpreendido em pecado na igreja. É um pecador surpreendido em pecado. O que acontece com isso? Quando se aparece um pecador surpreendido em pecado, sempre se apresenta um pecador pronto para acusar, que não acha que é pecador. O que também é muito comum é que depois desse pecador ser surpreendido em pecado e sempre ter um pecador pronto para acusar, acontece que outro pecador está pronto para tentar a justiça de Jesus. E se vocês me permitem, nesse momento, sempre aparece alguém pronto para testar a justiça dos pastores. Vamos ver se esse pastor é bíblico mesmo. Vamos ver se esse pastor é bom mesmo. Vamos ver o que esse pastor vai fazer. Não é a atitude bíblica correta, mas é comum. Isso não acontece só em Marilândia do Sul. Isso acontece lá em São José dos Campos o tempo inteiro. Pessoas dizendo, o que você vai fazer com aquilo lá, pastor? Nunca ninguém entrou na minha sala chorando porque alguém estava vivendo longe de Deus. Mas entra todo mundo lá falando, pastor, você não sabe de uma coisa. É tão pecado quanto. Isso tem minado a qualidade espiritual de nossas igrejas. Porque nós estamos aceitando essa atitude como natural só para acusar o outro que a gente considera pior. E aos olhos de Deus é pecado. Nesse sentido, quando um pecador é surpreendido em pecado, outro pecador vem acusá-lo, e ainda esse pecador quer testar a justiça de Jesus, sempre há pecadores prontos para mostrar-se superior ao primeiro pecador. Eu nem sou perfeito, mas olha que eu nunca faria aquilo que ele fez. Se você pensar isso, talvez nem salvo você seja. Porque a nossa natureza pecaminosa é capaz de nos levar a fazer qualquer coisa. A nossa natureza pecaminosa, ela nos atrapalha tanto na percepção a respeito do que o pecado é, que ela nos faz acreditar que nós somos melhores do que de fato somos. O pecado é tão grave que Deus deixou a sua glória e se tornou homem por causa do pecado para tratar o pecado. Nós não podemos tratar o pecado como qualquer coisa, porque é sério. Por isso, queridos, uma igreja relevante na sua cidade, ela é uma comunidade da graça de Jesus. Ela não é conivente com o pecado. Ela não fecha os olhos para o erro. Mas em vez de se colocar como tribunal de justiça da cidade, ela se oferece como um hospital para restaurar vidas. Ela se apresenta como alguém que está disposta a ajudar o pecador a ter sua vida transformada. Isso faz diferença. Ela é uma comunidade onde a graça do Senhor Jesus Cristo é a sua marca. Porque ela sabe, porque ela entende que a sua relevância acontece através da própria ação de Jesus. Uma igreja pronta para enxergar a realidade do pecado é essa comunidade da graça. Romanos 3,10 diz, não há nenhum justo.
está citando os Salmos. Nenhum sequer. Não há quem busque a Deus e faça o bem. E ele termina isso dizendo: todos pecaram. Acredite, quando Deus disse isso através do apóstolo Paulo, ele estava falando a respeito da sua vida também. Não só daquela mulher adulta. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós fomos e continuamos sendo alvos da graça de Deus. Se não for a graça de Deus, nós não vivemos nem sobrevivemos. Se nós queremos ser uma igreja relevante, se nós queremos ser uma comunidade da graça de Jesus, precisamos estar prontos para enxergar a realidade do pecado. E quando alguém peca, em vez de ficarmos espantados e só falando disso, nós temos que nos lembrar que Jesus Cristo na cruz morreu para resolver isso. Como os casais sexta-feira, o nosso tema foi qual? Não dê atenção para o problema, mas a solução. Isso significa ser uma comunidade da graça. Sabe o que essa igreja tem que esperar? Pecadores. Sabe qual é o papel dela? Ajudar esses pecadores a serem santificados pela palavra do Senhor. A igreja não é um museu de pessoas perfeitas, mas é um lugar de pecadores que estão aprendendo a abandonar o seu pecado para andar com Jesus. É na igreja que pecador tem que vir, porque somente na igreja eles podem ter suas vidas transformadas. Uma pessoa que está lutando contra pecados, contra drogas, aqui em Marilândia do Sul, o principal lugar que ela precisa vir é aqui na igreja. Lá no boteco ela não vai achar solução para a sua vida. Lá no mercadinho, no comércio da cidade, ela não vai achar solução para a sua vida. Mas aqui vai, amém? Amém. Porque aqui ela vai receber a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos ter medo ou nos isolarmos se nós quisermos ser uma igreja relevante. Para isso, temos que estar prontos para enxergarmos a realidade do pecado. Uma igreja pronta para ser uma comunidade da graça precisa estar pronta para enxergar as motivações erradas das pessoas. Mateus 7, versículo 1, Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Na mesma medida que vocês julgam, serão julgados. Não foi isso que Jesus fez com a mulher adúltera e com aqueles homens que a acusaram? Ele julgou aqueles homens na mesma medida que ele julgou aquelas mulheres. Se um daqueles homens tivesse se arrependido e ficado lá, Jesus ia oferecer para ele o perdão dos seus pecados, como ofereceu para a mulher. Não é nosso papel ficarmos julgando pessoas, mas é nosso papel ajudá-las a abandonarem seus pecados. Pastor, mas e se a pessoa continuar insistindo no pecado? Aplica o que Jesus ensinou em Mateus 18. Os passos de disciplina. Repreende. Se ela continuar, vai com mais uma testemunha e repreende. Se ela continuar no pecado, leva a igreja. Se ela não quiser abandonar o pecado, então a igreja não exclui ninguém. É a pessoa que decide não mais conviver debaixo daquela ação do Espírito na comunidade da igreja. Porque se alguém quer viver na prática do pecado, perde o direito de viver na comunhão da igreja. Mas esse é o último passo, porque o primeiro é restauração. O texto diz: se arrependeu, ganhaste teu irmão. Tem consequências que precisam ser tratadas? Tem que ser tratadas. Uma igreja que quer ser uma comunidade da graça precisa estar pronta para confrontar o erro sem desamparar o pecador. Olha o que diz Gálatas 6, versículo 1. Se alguém, irmãos, está falando para nós, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois o quê? Espirituais. Espirituais. Só pessoas espirituais ajudam pecadores. Pessoas carnais não ajudam pecadores. Vós que sois espirituais, corrigir com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado.
apóstolo Paulo está dizendo: é papel da igreja ajudar o pecador, mas precisa cuidar porque também é pecador. Precisa cuidar. Por fim, queridos, uma igreja que quer ser uma comunidade da graça de Jesus precisa estar pronta para perdoar e restaurar. Perdoar e restaurar. Você pode abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, versículo 14. 1 Tessalonicenses 5, versículo 14. A palavra do Senhor aqui diz assim. Alguém pode ler em voz alta para nós? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. É papel da igreja restaurar, perdoar e ajudar o pecador. Se o pecador não quer ajuda, então ele tem que ser disciplinado. Mas enquanto ele quer ajuda, ele precisa ser tratado. Entendendo que ser tratado não significa que não haja consequências. Exortamos-vos, irmãos, olha como esse texto se apresenta. Essa palavra admoesteis é um termo grego que fala colocar na mente, treinar por palavra. Há 3 elementos básicos que esse termo admoestar os insubmissos, ele significa aqui, essa ideia de admoestar. Existe um problema decorrente de pecado que precisa ser tratado, mudado. Esse problema leva então a efetuar uma mudança por meio de confrontação verbal, comunicação direta. Ir até a pessoa e tratar com ela do seu problema. A motivação é o amor, para por meio desse aconselhamento, essa exortação, ajudar a pessoa a ser transformada. Como que uma igreja que vive fazendo fofoca sobre os erros dos outros pode ser relevante na cidade? Nunca vai ser. Mas a partir do momento que vai direto para tratar como a Bíblia diz, vai abençoar vidas de tal maneira que as pessoas lá fora vão querer o mesmo. O texto ainda menciona de não só admoestar os insubmissos, mas consolar os desanimados. Um outro termo que fala agora de chegar bem perto de alguém, de ficar lá para consolar, para confortar, para ajudar a pessoa a enxergar a realidade do que está vivendo. O texto menciona: os insubmissos precisam ser corrigidos, os desanimados precisam ser ajudados. O texto ainda menciona de amparar os fracos. A ideia de amparar é a ideia de agarrar, de apoiar. Mas normalmente, as pessoas fracas, elas são colocadas de canto. Os insubmissos são colocados de canto. Os desanimados são colocados de canto. Até o momento que a gente precisa excluí-los. E a Bíblia diz que somos uma comunidade da graça, então precisamos ajudar essas pessoas. E a igreja é o único lugar na face da terra em que Deus está usando para ajudar essas pessoas. Ele vai terminar dizendo ainda de sermos longânimos para com todos, de termos uma disposição paciente e humilde, que não se ofende facilmente, que não fique irado em meio a provações e desprezo. 1 Tessalonicenses 5,14. Irmãos, exortamo-vos também a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Quero concluir a nossa mensagem lembrando que o terceiro sinal marcante de uma igreja relevante é a graça. Os judeus provocaram Jesus a tomar uma decisão em relação àquela mulher adúltera. Jesus tomou uma decisão, a decisão certa, de ajudá-la a abandonar o seu pecado e mudar de vida.
Não do jeito que aquelas pessoas hipócritas queriam, mas do jeito que ele, Jesus, sabia que era a maneira certa. Ele não a absolveu, mas a perdoou, a repreendeu. Ele não foi corporativista por ser homem ou ser judeu, mas ele foi correto diante do que Deus planeja, diante do que Deus deseja. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos tratar o pecado como uma moeda de troca. Troca em relação às nossas exigências, ou aos nossos gostos e desejos, ou aos nossos preconceitos. Eu comecei há um mês atrás a aconselhar um rapaz que é homossexual. Cresceu dentro de uma igreja que não era nossa e se envolveu com esse pecado que tem uma série de dificuldades. Começamos a conversar o que a Bíblia diz sobre isso. E a partir do momento que ele pediu ajuda, a igreja é o único lugar na face da terra onde ele pode encontrar ajuda do seu pecado. Amém. O único lugar. Amém. É sério, é difícil. Mas o poder da cruz de Cristo é maior do que qualquer pecado. Você acredita nisso? Amém. Do que qualquer pecado. Jesus pode mudar e transformar a vida de uma pessoa que esteja vivendo atolada no pecado. Por isso, Jesus nos chama como igreja para sermos uma comunidade da graça, da sua graça. Se nós queremos continuar sendo relevantes nessa cidade, mostrando aos habitantes dessa cidade que não conhecem Jesus, que nós amamos como Cristo ama, e que nós vivemos a vida de Cristo e não a nossa própria, nós precisamos aprender a trabalhar em prol da restauração de vidas e não da acusação contra elas. Porque pode ter certeza de uma coisa: elas já vivem debaixo do peso da culpa do seu pecado. Os que não conhecem a Deus vivem sob o jugo do pecado, carregam o jugo do pecado. Satanás diariamente aponta o dedo nas suas caras e continua as condenando. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos fazer a mesma coisa. Temos que fazer diferente. Temos que ser diferente. Isso tem um alto custo para nós. Às vezes nós vamos ajudar pessoas e vão dizer: olha lá, estão andando com pecadores. É verdade, eu só estou fazendo o que Jesus fez. Jesus andava com pecadores porque ele tinha um objetivo: tirar esse pecador da sua condição perdida e trazê-lo para a sua graça, amor e eternidade. Quero terminar a mensagem agora, não só pensando na nossa atitude como igreja em relação à nossa cidade, mas em duas aplicações finais. A primeira sobre os nossos relacionamentos interpessoais dentro da igreja. Se nós queremos ser uma igreja da graça, uma igreja relevante que é marcada pela graça de Jesus, nós precisamos ter uma atitude como a de Cristo em relação às pessoas fracas, insubmissas, desanimadas e desamparadas. Aqui, nós que já pertencemos a Cristo. Mas há mais uma questão que a gente pode pensar, e para isso eu queria que todos curvassem suas cabeças. Será que entre nós não há alguém que, como aquela mulher, está vivendo em pecado, na prática do pecado, escravo de alguma coisa que desagrada a Deus, se sente culpado o tempo inteiro e nunca confessou isso ao Senhor e procurou ajuda, com medo de ser simplesmente julgado, mas nessa noite entendeu que essa igreja é uma comunidade da graça e está pronta para ajudar alguém a abandonar o seu pecado e andar com Deus?
Será que não há alguém entre nós que esteja vivendo como um juiz dos outros? E o Espírito Santo está dizendo: para, porque a sua atitude é pecaminosa, você não é melhor que ninguém, precisa da mesma graça. Será que alguém não está vivendo contrário ao padrão de Jesus para a sua igreja e tem sido um impedimento para que ela seja relevante? Se há algo que você precisa parar de fazer porque desagrada a Deus, tome a decisão agora, neste momento. Diga: Senhor, eu tenho sido um pecador, escondendo o meu pecado, mas eu quero que o Senhor me perdoe. Alguém nessa noite que precisa do perdão de Cristo, vai do seu lugar, ergue a sua mão, quero orar com você. Alguém assim? Amém. Deus abençoe. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Será que alguém que tem vivido com a atitude errada, sendo cristão, se colocando como superior ao outro, e nessa noite a palavra do Senhor te mostrou que você não é melhor que ninguém, porque aos olhos de Jesus somos iguais. Ele morreu por todos nós. Você precisa desse mesmo perdão, e precisa parar de julgar as pessoas, e precisa parar de falar mal das pessoas. Se você criou o hábito de viver assim, entenda que isso é pecado, isso desonra o nome de Deus, e isso atrapalha o testemunho da igreja. Você não quer parar com isso hoje e viver diferente e amar como Cristo ama? Alguém assim também que quer parar, mudar isso na sua vida, eu quero orar com você. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Vamos orar. Deus bendito, nós não temos palavras para agradecermos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Todos nós merecíamos apenas e merecemos apenas a condenação eterna. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que nos perdoou, que pagou pelos nossos pecados e nos salvou. E nós te amamos e nós somos gratos por isso. Agora que já fomos alcançados pela tua graça, não deixe que nós vivamos fora da sua graça. Não deixe que nós vivamos como juízes dos outros que precisam da sua graça, mas nos mantenha firmados na graça do Senhor, nos sustentando a cada dia. Nos dá sabedoria para ajudarmos aqueles que estão vivendo em pecado. Firmeza em amor. Que não sejamos coniventes com o pecado, mas que estejamos prontos para ajudar o pecador a mudar de vida. Eu te louvo pela vida dessa igreja. Continua produzindo o amor de Cristo, a vida de Cristo e a graça de Cristo nessa igreja, até que o próprio Senhor Jesus Cristo venha buscá-la. E que até que Ele venha buscá-la, mais pessoas possam ouvir do seu grande amor. Continua abençoando a vida do pastor Márcio, seu ministério à frente dessa igreja, os líderes dessa igreja, cada uma das famílias aqui, irmãos, para que juntos, unidos, possam revelar que o Senhor é Deus e que morreu para salvar essa cidade. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com esses irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos pastores.